se o Trump perder, ou se os democratas perderem, os republicanos de fato perderem a Câmara, e ficar apertada a decisão no Senado, ainda com a vitória republicana, você acha que a gente tem chance do Trump virar o que os americanos chamam de lame duck, um pato manco ali, tipo, acabou o mandato, ele não vai conseguir fazer mais nada, vai ficar com esta sensação, ou especialmente porque, como você mesmo citou, né, tem o caso Epstein, que pega parte dos republicanos também. Tem alguns republicanos que também não estão querendo muito votar com o presidente por causa desse envolvimento todo. Então, você acha que tem chance, perdendo a Câmara, vencendo o Senado mais apertado, tem chance do governo Trump ficar meio em ocaso, tipo, né, o mercado olhar e falar, acabou, vamos começar a pensar nas outras, ou ele ainda vai ter força para continuar fazendo seus barulhos geopolíticos e tentando as medidas domésticas agressivas que a gente tem observado? Olha, em caso de vitória republicana em pelo menos uma das câmaras, no caso provavelmente seria o Senado, eu acho que ainda tem espaço para o governo tentar avançar a agenda. No caso que ele perdesse as duas câmaras, tanto o Senado quanto a Câmara dos Representantes, talvez a história seria um pouco distinta e seria mais difícil para o governo acabar impondo a agenda. Mas não tem nada assim concreto que eles realmente conseguiriam, eles digo, os parlamentares conseguiriam completamente travar a agenda do presidente, o executivo ainda tem muito poder de atuação, principalmente em questões de geopolítica, então não é tão claro assim que limitaria completamente a agenda, mas realmente seria visto como uma derrota. E aí a dúvida que fica é qual seria a atitude do presidente, qual seria a resposta dele a essa derrota. Seria de, bom, o sinal da população é que não está, o trajeto do executivo não está indo na direção que eles querem, vamos fazer uma migração para cá ou para lá. Então, qual é esse caminho, né? Se é bom, vamos adotar mais medidas econômicas que têm um apelo popular. Então, por exemplo, em um momento o governo falou sobre a proibição para fundos de investimento para que eles não possam comprar imóveis, pelo menos imóveis residenciais, não comerciais. Isso foi uma medida que foi debatida, mas não avançou muito, mas é uma medida popular. Poderiam vir mais medidas como essas, em uma tentativa de recuperar a popularidade? E se fosse, qual medida seriam essas? Pode ser alguma coisa sobre afetar os juros de crédito, algo que ele também chegou a mencionar em um momento, que poderia ser super popular, ou não, ou ele voltaria um pouco mais atrás e acabaria moderando a agenda, ao contrário. Então, fica alguma dúvida sobre isso, acho que é uma discussão bem relevante para a gente continuar vendo. Muita incerteza, claro que aí só quem conhece o Trump deve saber, mas eu acho que a gente tem um outro período de incerteza se ele for derrotado nas duas câmeras. E, além disso, eu acho que seria super relevante a gente continuar entendendo como vai ficar a discussão das tarifas, né? Porque, por exemplo, como você mesmo disse, tem alguns temas em que os republicanos têm se afastado, ou pelo menos um grupo de republicanos, provavelmente de estados um pouco mais moderados, tem se afastado um pouco da presidência. Um desses casos foi no dia 11 de fevereiro, em que a Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que ficou chamada como Mix, porque foi apresentada pelo representante Mix, que busca reverter a Declaração de Emergência Nacional de Energia, que foi a base legal do presidente para poder impor tarifas, principalmente ao Canadá, mas também México. De fato, essa medida não tem muito impacto pragmático de imediato, porque ela foi enviada ao Senado, ainda não foi votada, e mesmo se for, não fica tão claro como que seria imposta, é muito difícil aprovarem no Senado na composição atual, mas de fato já mostra alguma tentativa dos parlamentares, lembrando que 6 parlamentares republicanos também aprovaram a medida, de tentar recuperar um pouco o controle dessa pauta de comércio internacional e tentar limitar um pouco a atuação do governo. Então, se a gente continuar vendo atuações nesse sentido, mas com uma composição menos favorável para o governo, a gente pode estar falando de um panorama geopolítico e de economia internacional um pouco distinto do que a gente está vendo hoje. Então, são várias discussões que estão evoluindo, mas acho que a gente está falando de cenários bem distintos se a gente realmente tiver uma vitória democrata nas duas câmaras, que hoje não parece ser o cenário, mas não está tão claro. Então, por exemplo, nos mercados de aposta, se eu não me engano, hoje o Polymarket está com 70% de vitória dos democratas na Câmara e 60% de vitória dos republicanos no Senado. Mas é um cenário que ainda está evoluindo. Apertado, né? Exatamente. Então, vamos continuar monitorando.